Está entrando no ar o programa A Hora da Graça de Deus. Apresentação, pastor Ricardo Santos. E glória a Deus por isso, amém? Irmãos, vamos ler aqui essa palavra em nome de Jesus, Evangelho de João, capítulo 11, o versículo de número 1, a palavra de Deus, ela fala aqui o seguinte: estava então enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento. Ele tinha enxugado os pés com os seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Deixa eu ler de novo o versículo 2. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento. Ele tinha enxugado os pés com os seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Vamos, antes da gente entrar no assunto aqui do milagre que aconteceu nessa casa e os ensinos que Jesus traz aqui, irmãos, existe uma coisa aqui que a gente tem que analisar aqui, ó. O versículo 1 fala assim: estava então enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Preste bem atenção que eu vou falar aqui algo importante, que é bom a gente aprender. Tem pregador às vezes que não ensina certas coisas e deixa os membros da igreja assim, só com a cabeça no céu. E a gente ainda não está no céu. A gente vive no planeta Terra. Diga amém, Jesus. A gente ainda vive aqui. Um dia eu vou morar no céu, um dia você vai morar no céu. Nós estamos na igreja aprendendo as coisas de Deus, mas nós ainda vivemos aqui na terra. Então, enquanto a gente vive aqui na terra, a gente depende das coisas aqui da terra. E tem uma coisa que está escrita aqui, ó, gritante, ó: estava então enfermo. Preste bem atenção. Tem muita gente que espiritualiza algumas coisas, e alguns assuntos que são espirituais, a pessoa materializa. A gente tem que saber separar as coisas. Existem enfermidades que acontecem às vezes devido à idade da pessoa, e a pessoa vai chegando a determinada idade, o organismo deixa de produzir certos hormônios, e aí a pessoa começa a ter alguns problemas de saúde. E às vezes as pessoas não sabem. Deus, quando criou o homem, criou os animais, criou os vegetais, as plantas, tudo. E tudo que Deus fez tem um propósito. As plantas, os vegetais, os minerais, tudo que Deus fez, havia um propósito. Tem tipo de alimento que as pessoas não estão comendo, e por isso tem muita gente hoje doente. Tem gente hoje com diabetes, tem gente hoje com pressão alta, tem gente hoje com colesterol alto, com uma porção de coisa. Por quê? Porque tem certos tipos de alimentos que as pessoas não comem. E Deus fez aquele alimento sabendo que o homem precisaria daquela substância. E a pessoa não se alimenta bem, não come bem, às vezes não faz uma dieta boa, come só produto. A gente está vivendo a época do produto industrializado, tudo prático. E as pessoas acabam adoecendo. Então entenda o seguinte: tem pessoas que adoecem, às vezes, porque foi obra de bruxaria ou de feitiçaria. Quem está ouvindo aí, diga amém. Tem casos, tem, pastor? Tem. Mas tem pessoa que adoece por falta de uma boa alimentação, por falta de exercício físico. Por exemplo, a leitura, não sei se você sabe, se não sabe, não sabia, passa a saber agora. A leitura, se você pegar um livro todo dia para ler, a leitura é um exercício que você faz para o cérebro. O cérebro é igual um músculo. Eu comecei a fazer academia de musculação, tem um mês, comecei a fazer academia, com um propósito: evitar doenças e ter saúde. Então entendo o seguinte: os primeiros dias que eu fui, eu pegava uns pesos lá, cada peso era 4 quilos. Estava lá o número 4, eu perguntei: isso aqui corresponde ao quê? A 4 quilos? Eu disse assim: sim, isso aqui é 4 quilos. Os primeiros dias que eu peguei aquele peso de 4 quilos, fui, levanta e desce, levanta e desce, levanta e desce. Eu cheguei em casa todo moído, com peso de 4 quilos. Eu falei: vou voltar não, Jesus de Nazaré. Se eu for hoje eu fui, ele quebrou meu braço todo. Se eu for sexta-feira, quinta-feira, que eu vou nas terça e quinta, os dias que não tem culto. Se eu for, o próximo dia que eu for, eu vou sair de lá paralítico, meu Deus do céu.
Aí eu achei assim legal, porque assim, um dia ele trabalhou a parte de cima, o braço e tudo. Aí no outro dia que eu fui, ele trabalhou a parte de baixo, os membros inferiores. Aí no outro dia o de cima. Aí eu que só pegava o peso de 4 quilos, eu já estou agora no de 7, já chegando no de 8. Se eu pegar agora de 4 quilos, para mim está fraquinho. Mas nos primeiros dias não. Eu exercitei o braço e agora os músculos já estão ficando fortalecidos. É um período pouco, 1 mês. Mas já deu para eu sentir alguma diferença. Disposição e pegar peso, alguma coisa, já vi alguma diferença. Assim como a gente consegue melhorar o físico, a gente consegue melhorar a mente, a leitura, pensar em coisas boas. O Lázaro, diz aqui o texto, ó, ele estava enfermo. Tem gente que fica enfermo, voltando no início da mensagem, tem gente que fica enfermo, às vezes foi uma obra de feitiçaria, de bruxaria que fizeram. Às vezes, irmão, é a má alimentação. Às vezes a pessoa que não se cuida, não se alimenta bem, não faz um exercício físico, às vezes é esse caso. Às vezes é uma doença que a pessoa tem uma predisposição ali, uma coisa da família e tudo, e é bom a pessoa estar cuidando. O Lázaro estava enfermo. Ninguém pede para a doença vir. Você já viu alguém fazer oração? Deus, manda uma doença para mim. Você vai ver alguém fazendo esse tipo de oração? Você nunca vai ver esse tipo de oração. Ninguém pede para adoecer. O Lázaro estava doente. Aí diz aqui o verso 2: e Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento. Ele tinha enxugado os pés com seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, agora preste atenção nisso aqui, que isso aqui me chamou muita atenção. E Jesus, ouvindo isso, disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Preste atenção nisso aqui. Eu li isso aqui e eu fiquei impressionado. Chegaram para Jesus e trouxeram para ele uma má notícia. Ouve aí. Quem está aqui hoje, levanta a mão. Você está aqui? Preste atenção nisso. Chegaram para Jesus, trouxeram uma má notícia. Olha, o seu amigo, aquele que você ama, ele está doente, está bem ruim. Em vez de o Senhor Jesus se desesperar com aquela situação, com aquela notícia, ele manteve o equilíbrio. E ele disse uma coisa interessante. Eu estava lendo isso, achei muito forte. Ele disse assim: esta enfermidade aí não é para a morte, e ponto. Mas, aí ele pensou diferente aqui, ó, mas para a glória de Deus. Os seus problemas, em vez de você se desesperar com ele: ai meu Deus, o que eu faço agora? Que situação de ver, acabou minha família. Você tem que pensar igual Jesus pensava. Esse problema não é para a morte da minha família. Surgiu. Eu não pedi esse problema vir. Ele surgiu. Mas Deus vai transformar isso em milagre. E o resultado vai ser um milagre que vai glorificar a Deus. Eu não pedi para vir o limão, mas já que o limão veio, eu misturo ele com açúcar, coloco umas pedrinhas de gelo e tomo uma boa limonada. Quem está entendendo, diga amém. Ninguém pede para o problema vir, mas você tem a habilidade, a capacidade de transformar maldição. Você tem e eu tenho. Você tem e eu tenho habilidade para transformar maldição em bênção. Você tem a habilidade e eu tenho habilidade para transformar coisas tristes em coisas felizes. Você tem a habilidade para resolver problemas. Tem pessoas que às vezes ela desconhece a habilidade que Deus já deu a ela e ela fica pedindo para os outros a ajudarem. Há um texto na Bíblia que diz que o Senhor Jesus estava pregando e tinha um homem lá que tinha a mão ressequida. Jesus falou para ele: levanta e vem para o meio. Ele se levantou. Aí Jesus falou: estende a mão. Ele estendeu. A mão dele era ressequida, mirrada, murcha a mão dele. Mas Jesus mandou ele estender a mão. Jesus restituiu a mão daquele homem. Irmãos, o homem tinha a mão ressecada. Espiritualmente, o pecado ressecou a mão do homem. O pecado fez com que a mão de poder do homem ficasse impedida de agir. Só que Jesus veio e nos deu a vitória, e Ele nos deu condições de assumir a nossa autoridade em Cristo. Entenda que o seguinte: a Maria, ela estava com o irmão doente, ela manda a notícia: olha, aquele que o Senhor ama está doente, está muito ruim. Jesus fala: essa enfermidade não é para a morte,
mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Essa situação difícil que muitas vezes alguns enfrentam, o que a pessoa tem que fazer? Ver com outra ótica, ver com outros olhos. Não está acontecendo isso, o que eu posso fazer em relação a isso? Há alguma coisa que eu posso fazer para mudar essa situação? Sim. Então o que eu posso fazer? Deixa eu pensar aqui. Eu vou pensar com equilíbrio. Jesus falou assim: essa enfermidade aí não é para a morte, mas é para a glória de Deus. Esse problema não é para a morte da sua casa. Deus vai te usar para mudar essa situação. E Deus vai fazer um grande milagre lá na sua casa. Falaram isso para Jesus. Em vez de o Senhor Jesus sair correndo para ir fazer a oração pelo Lázaro, Jesus não foi. Versículo 6, 5 e 6. Ora, Jesus amava a Marta, sua irmã e a Lázaro. Preste atenção. Jesus amava quem, meus irmãos? A Marta, amava a sua irmã, que era Maria, e amava o Lázaro. Se você voltar umas 5 folhas atrás, você vai achar o João capítulo 3. Lá no versículo 16 diz assim: e Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus não ama só a Marta, a Maria ou Lázaro. Deus ama a mim e Ele ama você também. O Senhor Jesus, Ele sabendo do problema, não foi naquela hora. Por que Ele não foi? Porque não era a hora de ir. Tem gente que se precipita: não, tem que fazer alguma coisa. Calma. Um dia desse eu preguei uma mensagem aí: calma. É o Salmo 40. Esperei com paciência do Senhor. Tem hora que você tem que esperar. Não vou fazer nada. Tem hora que você tem que ficar em silêncio. Eu estou com vontade de falar umas boas verdades para essa pessoa. Tem hora que você não tem que falar boas verdades, não. Alguém aqui já jogou xadrez? Ou aquele joguinho chama... É parecido com o xadrez, como é que é? Dama. Quem já jogou dama? Já? O xadrez. Para você jogar dama ou você jogar xadrez, você tem que ficar em silêncio, prestar atenção nas jogadas, porque se eu fizer assim, vai acontecer. Aí você distrai, aí eu vou colocar aqui, o outro vai lá, rouba a sua pedrinha, o seu joguinho lá, come a sua dama. Então você tem que saber na vida, você tem que saber jogar. Tem gente que não sabe. Não, tem hora que você tem que ficar em silêncio, que agora é a hora do silêncio. Alguém disse aí que o mineiro, ele come o queijo quieto. Alguém vê o mineiro quietinho no canto dele. Rapaz, o que esse mineiro está fazendo no canto do armazém? Está comendo queijo. Aí ele sai limpando a boca, ninguém sabe que ele comeu queijo. Por isso que diz que o mineiro, ele come as comidas, está quietinho lá. Esse mineiro, como ele está comendo a goiabada lá no cantinho, está comendo queijo. Daqui a pouco ele sai, que foi? Ele comeu queijo sozinho. Entenda o seguinte, irmão, tem hora que tem que ter o silêncio, tem hora que você tem que agir, tem hora que você tem que falar alto e tem hora que você tem que falar baixo. Falaram para o Senhor Jesus: olha, está acontecendo assim, essa enfermidade aí não é para a morte não, fiquem tranquilos. E aí a coisa foi passando. Versículo 7: depois disto, disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judeia. Disseram os seus discípulos: mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te, e tornas para lá? E Jesus respondeu: não há 12 horas no dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Assim falou, e depois disse-lhes: Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Disseram, pois, os seus discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Mas Jesus dizia isto da sua morte. Eles, porém, cuidavam que falava do repouso do sono. Então Jesus lhes disse claramente: Lázaro está morto. Verso de número 17. Chegando, pois, Jesus, achou que já havia 4 dias que estava na sepultura. Ora, Betânia distava de Jerusalém quase 15 estádios. Irmãos, eu fui pesquisar o que significa esses 15 estádios. Que distância é essa aí de 15 estádios? 15 estádios é uma distância muito pequena, dá aproximadamente 3 quilômetros.
O que é 3 quilômetros? É uma distância muito curta. Você vai daqui, por exemplo, para nós estamos aqui nos localizar, você vai daqui, por exemplo, ali naquele supermercado grande que tem lá adiante, o maior que tem lá na frente, sabe qual é o nome? Começa com o B, é o B? É isso, exatamente. E aí daqui ali já dá 1 quilômetro. É como se você fosse sair daqui da igreja, vai ao supermercado e volta, já deu 2 quilômetros. Se você voltar de novo lá, já deu 3, é uma distância muito curta. Jesus estava pertinho da casa da Marta. Jesus estava pertinho da casa da Maria. Não era um negócio assim que demorava 4 horas de estrada. Não. Era coisa de minutos, ele já estaria lá. 10 minutinhos, 15 minutinhos já estaria lá. Mas ele não foi. Jesus ele não vai nem antes, ele não vai depois. Jesus não é a hora. Há pessoas que estão batendo a porta e dizem assim: pastor, eu estou batendo e parece que a porta não vai se abrir. Para de dizer isso. Quando você faz um pedido a Deus, você entra na presença dele, você faz um pedido a ele, depois que você faz o pedido, agradeça a Jesus: obrigado, porque eu já tenho essa bênção aí. Mas ele não veio, eu falei hoje ele não veio, no outro dia passou mais um dia, eu estou desesperado com esse problema. Espera aí um pouquinho, você pediu para quem? Você clamou a quem? Aí eu falei com Jesus. Então fica tranquilo, porque ele está no controle de tudo. Quem crê, diga amém. Jesus, ele vai resolver a coisa. Mas eu pedi, ele não veio ainda. Jesus, ele sabia do problema da Marta e da Maria. Jesus amava a Marta e a Maria. Jesus sabe do seu problema e Jesus ama você. Ele sabe de todas as suas necessidades. Mas por que ele não resolveu ainda? Ele vai resolver. O problema é que nós somos muito ansiosos. A gente quer uma coisa assim muito apressada e às vezes a gente acaba atrapalhando o plano de Deus. Houve um homem na Bíblia chamado Abrão, que Deus fez ele uma promessa e depois ele quis ajudar Deus. Eu estou ficando velho. Deus já sabia que ele era velho. Deus sabia que a mulher dele era estéril, mas Deus havia feito uma promessa. Ele foi lá, arrumou a outra mulher, teve um filho com aquela mulher, com Agar. Esse filho começou a trazer uma porção de confusão na casa dele. E Deus falou: Abrão, eu farei de ti uma grande nação. Anda na minha presença e seja perfeito, que de ti sairá uma grande nação. Ele já tem uma promessa para você. Irmão, nós temos uma promessa, nós temos uma palavra. Jesus, ele falou para os discípulos: nós vamos lá agora. Aí os discípulos, alguns deles ficaram preocupados. Mas a gente esteve lá recentemente na Judéia, o senhor vai voltar para lá, eles vão te apedrejar. E Jesus disse: olha, se a gente andar de dia, a gente não tropeça no caminho. Se andar de noite, tropeça. O que ele estava dizendo? Eu ando na luz. Enquanto eu estiver andando na luz, nenhum mal me sucede. Aí continua aqui, verso 17 em diante. Chegando, pois, Jesus achou que já havia 4 dias que estava na sepultura. Ora, Betânia distava de Jerusalém quase 15 estádios, dá uns quase 3 quilômetros. E muitos dos judeus tinham ido consolar Marta e a Maria acerca do seu irmão. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedides a Deus, Deus te dará. E disse-lhe Jesus, preste atenção aqui no 23, teu irmão há de ressuscitar. Preste atenção, o Lázaro já estava morto. Nós acabamos de ler aí, quantos dias ele estava morto? 4 dias. Depois de 4 dias, vamos pensar um pouquinho aqui, estudar essa mensagem. O Lázaro adoeceu, fizeram um pedido a Jesus: vai lá fazer a oração, que ele está doente, está nas últimas. Jesus não foi. Aí ele morre e é sepultado. Passa um dia, passa 2 e passa 3. Os judeus tinham lá um ensino, alguém ensinou para eles e disse, uma cultura, e eles aprenderam o seguinte, que quando uma pessoa morria, era o que os judeus pregavam, não é que isso aí seja real, mas eles aprenderam assim, na escola deles lá. E quando uma pessoa morria, o espírito da pessoa ainda ficava 3 dias no corpo, só depois que ia para Deus. Era o que os judeus pregavam. Não é que eu estou dizendo que isso acontece, era o que os judeus pregavam.
Então Jesus não foi no primeiro dia, porque segundo, a teoria dos judeus, o Espírito ainda estaria ali. Jesus não foi no segundo dia e nem no terceiro, ele já foi no quarto dia. Quer dizer, na mente dos judeus já não havia mais nenhum tipo de esperança, o Espírito já foi embora, o corpo já estava em decomposição. 4 dias. Pega um pedaço de carne lá na sua casa, coloque em cima da pia da cozinha, deixa 4 dias, vai ficar fedido, vai ou não vai? Vai ficar uma coisa horrível. 4 dias. O Lázaro já estava 4 dias sepultado, ou seja, não tinha mais jeito, médico nenhum resolveria. Segundo a cultura dos judeus, o Espírito já não estava mais ali. Jesus foi depois que ninguém mais podia resolver o problema, aí ele foi. Ele chega lá e encontra os irmãos todos tristes, e a Marta: olha, se o senhor tivesse vindo, ele não tinha morrido, mas agora, já foi. Mas a gente sabe que se o senhor pedir. Aí Jesus falou, olha o que Jesus está falando conosco aqui, no 23, disse Jesus: teu irmão há de ressuscitar. Irmão, o que é que morreu na sua casa? O que é que morreu na sua vida? O que é que morreu no seu casamento? O que é que morreu nos seus sonhos? O que é que morreu na sua vida espiritual? Isso aí já morreu. Jesus falou para Marta que já não tinha esperança. Ele vai ressuscitar. O que que para você não tem jeito? Que o médico diz: isso aqui é irreversível. Que o advogado disse: isso aí é causa perdida. Que o engenheiro disse: não tem jeito. O outro disse outra coisa. Tem coisas que aos nossos olhos é um caso perdido. Não para Jesus. Ele é Senhor sobre tudo, inclusive sobre a morte. Ele falou para Marta: ele vai ressuscitar. Disse Marta: eu sei que é de ressuscitar na ressurreição do último dia. E disse Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Versículo 28. E dito isto, partiu, e chamou em segredo a Maria, sua irmã, dizendo: o mestre está aqui, chama-te. E ela, ouvindo isso, levantou-se e foi ter com ele, porque Jesus ainda não tinha chegado à aldeia, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Vendo, pois, os judeus que estavam com ela em casa e a consolavam, que Maria apressadamente se levantou e saíra, seguiram-na dizendo: vai ao sepulcro para chorar ali. Tendo, pois, Maria chegado, adiante Jesus estava, e vendo-o, lançou-se aos seus pés, dizendo: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, pois, quando a viu chorar, e também chorando os que com ela vinham, moveu-se muito em seu espírito e perturbou-se, e disse-lhes: onde o puseste? E disseram: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. E disseram, pois, os judeus: vede como amava. E alguns deles disseram: não poderia ele, que abriu os olhos do cego, fazer também com que este não morresse? Jesus, pois, movendo-se outra vez muito em seu espírito, veio ao sepulcro, e era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ela. Disse-lhe Jesus: tirai a pedra. E Marta, a irmã do defunto, disse: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Observe o seguinte: eles choram, lamentam, mas Jesus estava lá. Aí Jesus vai onde estava o cemitério, estava o morto, chega lá, tinha uma pedra na porta do sepulcro, e Jesus fala assim: tirem a pedra. Por que ele estava mandando tirar a pedra? Porque ele iria fazer o milagre. O que você não pode fazer? O que eu não posso fazer é o milagre. Mas você pode tirar a pedra? Posso tirar a pedra. Tem coisa que você pode fazer, tem coisa que você não pode fazer. Jesus falou para eles: tire a pedra do sepulcro. Senhor, mas já cheira mal, já é de 4 dias. Irmão, não é a gente que ensina Jesus,
É Ele que ensina a gente. Você vai na escola, quem é que sabe mais? Você é o professor. Você vai na escola, por que ele é o professor? Porque ele sabe mais que você. Você está lá para aprender com ele, que aprendeu. Aí quando você aprender, você pode ensinar alguém. Só que em matéria de Deus, de saber tudo, Ele sabe tudo. Ele que nos fez, Ele sabe como a gente funciona, Ele sabe como o universo funciona. Ele quem fez, Ele quem criou, Ele sabe de tudo. Jesus fala, tira a pedra. Ela não adianta, cheira mal, não tem jeito. Às vezes nós estamos falando para Deus que algumas coisas não tem jeito, a gente quer ensinar a Deus. Mas se Ele fala para você que tudo é possível para você, então apenas você crê e obedeça o que Ele está dizendo. Tire a pedra, cheira mal, não tem jeito, não adianta, não vai. O que Jesus disse? Verso de número 40. Disse-lhe Jesus, ele já tinha pregado isso aqui, ó. Disse-lhe Jesus, não te hei dito, se creres, verás a glória de Deus. Tiraram, pois, a pedra onde estava o defunto. E Jesus, levantando os olhos para cima, disse, Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Entenda o seguinte, irmão, vamos tentar entender a cena. Jesus chega lá no cemitério, o túmulo está fechado, mas o cheiro está saindo para o lado de fora, o cheiro da morte, carne podre. Jesus fala, vamos tirar a pedra. A Marta diz, não adianta, está cheirando mal. Mas eles obedeceram. Se o túmulo fechado tinha mau cheiro, imagina quando abre a porta do túmulo, aquele mau cheiro. Aí que piorou tudo. Tem coisa que você começa a ver que piorou, mas você tem a palavra de Jesus. Jesus falou, se você crer, você verá a glória de Deus. Irmão, você pode duvidar de todo mundo. Duvida de mim, do irmão, da irmã. Você pode duvidar de qualquer pessoa. Não duvide de Deus, que o que Ele disse na palavra dEle, Ele vai cumprir. Ele não é mentiroso, não. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele disse na palavra dEle, está lá no Salmo 91, dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação, Ele vai dar para você. Diga a glória a Deus. Ainda que o diagnóstico do médico seja totalmente contrário ao que diz a palavra de Deus. O médico disse, esse caso é terminal, é câncer, é terminal, não tem jeito. Mas Jesus disse, se você crer, você vai ver a glória de Deus, que o impossível para o homem é possível para Deus. É impossível o homem, mas não para Deus. Eles aqui então obedeceram, tiraram a pedra. Aí parece que a coisa piorou, porque abre o túmulo, o cheiro sai, aquele cheiro horrível da morte. Muitos devem ter chorado, meu Deus, não tem jeito, olha o fedor que está aqui, olha o mau cheiro que está. Jesus, em vez de abaixar, quando a gente vê assim um problema que a gente não consegue resolver, geralmente a gente abaixa a cabeça, em sinal de que está concordando com aquilo. O corpo fala, quando a gente está com um problema e não consegue resolver, a gente geralmente abaixa a cabeça assim, a gente está concordando com aquilo ali. Não tem jeito. Jesus, em vez de abaixar a cabeça, Ele ergueu os olhos para o céu e Ele agradeceu pela vitória que ainda nem existia, mas que existiria, porque o poder de Deus ia entrar ali. Pai, graças te dou, porque o Senhor já me ouviu. Lázaro, vem para fora. E falou com o morto, e o texto diz aí que o morto levantou. Irmão, o povo deve ter ficado assim espantado. Meu Deus, o que é isso? Tira as faixas dele. Tiraram as faixas, ele estava todo envolto em faixas. Eles passavam lá um monte de faixa no corpo todinho. Tiraram tudo aquilo ali, vai para casa, vai viver a sua vida. Eles viram, quem foi aquele cemitério, viu o milagre. Jesus tinha dito a Marta, se você crê, você vai ver a glória de Deus. Tema da mensagem, eu deixei para o final. Se você crê, você vai ver a glória de Deus. Diga, se eu crer, eu vou ver a glória de Deus. Diga mais uma vez, se eu crer, eu vou ver a glória de Deus. Não importa qual é o problema. É um câncer, é o HIV, é não sei o que, é o desemprego, é isso, o problema é o coração. E daí? O seu Deus é maior do que tudo isso. Ele é poderoso. Ele não ficou velho não.
pessoas com mais idade, chegam a 90, 80 anos, ficam com algumas limitações, já não mexe como mexia antes. Alguns ficam com dificuldade para enxergar, outros para ouvir. Parece que, o corpo vai enfraquecendo, as peças vão falhando. Irmão, Deus não tem esse problema. Ele não perdeu o poder dele. Ele é Espírito, Ele é poderoso e Ele continua fazendo milagres. O Senhor Jesus disse: o meu Pai trabalha até o dia de hoje. Ele não parou, não. Jesus só deu o recado para Marta: tira a pedra, Marta. Ah, não tem jeito, Senhor. A cheira mal. Jesus não estava sentindo o cheiro também? Será que ele não sabia? Sabia. Mas ele estava mandando a Marta fazer o que ela podia. O que ela podia fazer? Tirar a pedra. O que ele iria fazer? Ele iria fazer o milagre de ressuscitar o irmão dela, que estava 4 dias sepultado. Já não tinha mais vida. Não tinha mais nenhuma esperança. Quando você acha que tudo acabou, é aí que vai começar. Quando você acha que não tem mais jeito, é aí que você vai ver o poder de Deus. João capítulo 2, se você voltar umas 5 folhas atrás, você vai ver a festa em Caná da Galileia. A festa ia acabar porque acabou o vinho. Aí a Maria chega, a mãe de Jesus, fala assim: acabou o vinho. Ele diz assim: o que eu tenho contigo, mulher? Aí ela já entendeu o recado e falou para os servos da festa: faz o que ele mandar. O que ele mandar você fazer, vocês fazem. Aí tinha umas talhas lá que era para colocar água. Aí Jesus deu a dica: pega essa talha e enche de água até a boca. Encheram, leva essa água para o moço lá, o mestre de sala. Levaram. Aí o mestre de sala foi provar a água já não era água, era vinho. Jesus transformou a água em vinho. O mestre de sala fez um comentário: todo homem, quando faz uma festa, põe primeiro o vinho bom, depois o inferior. Quer dizer, a pessoa já perdeu o paladar, já nem vai saber se era bom ou se era ruim. Está tudo igual agora. Ele disse assim: mas vocês guardaram o bom vinho para o final da festa. Geralmente o bom vinho era dado no início, e no final da festa qualquer coisa aí já ia, porque a pessoa nem sentia mais gosto de nada. O paladar já não estava mais tão apurado assim. Não dava para definir o que era bom, o que era ruim, estava tudo igual. O melhor da festa ainda está por vir. O melhor da vida ainda está por vir na sua vida. Amém? O melhor da prosperidade, o melhor da saúde, o melhor da alegria, o melhor da vida financeira, o melhor do seu casamento ainda está por vir. A família do Lázaro achava: acabou. Só que Jesus transformou acabou num novo início. Ele tem um novo começo para você. Tema da mensagem: se você crer, você vai ver a glória de Deus. Amém? Você que está aqui, ouça essa palavra. Você que está assistindo em casa, ouça essa palavra. Que está ouvindo aí pela rádio, ouça essa palavra. Porque se vocês crerem, vocês vão ver também a glória de Deus. Amém, Jesus? Vamos ficar de pé em nome de Cristo. Vamos fazer uma oração agora. Vamos agradecer a Deus por essa palavra. Querido Pai, obrigado por esse ensino, por essa bênção que o Senhor está trazendo para nós. Porque se nós crermos, nós veremos a glória do Senhor. E eu te peço nessa hora: vem com teu poder e a tua unção sobre todos que estão aqui no culto da igreja, desde o primeiro irmão aqui à frente até o último lá atrás. Pai, alcança os amigos de casa que nos ouvem pela transmissão da internet, aos amigos, meu Deus, que nos ouvem pela rádio. Eu peço uma bênção sobre todos: cura, liberta, restaura. Eu levanto a minha voz para paralisar todo mal. Digo: o diabo, solta essa vida, saia a doença, ou enfermidade, ou maldição, coisa mandada, paga, feita, enviada, na autoridade, no poder do nome de Jesus. Eu anulo toda ação do inferno. Eu digo: sai, demônio, dessa vida, sai desse casamento, da vida financeira, da vida espiritual, sentimental. Está repreendido todo mal agora. Eu estou determinando uma bênção sobre essa vida, sobre essa família, sobre esse casamento, e eu exijo: saia todo mal, maldição na família, na vida financeira, na vida espiritual. Bata em retirada agora. Oh Espírito de Deus, o poder de Deus, entra em ação agora e toca, meu Deus, em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Vai tocando, meu Deus, nessas vidas, nessa família, nesse lar, para libertar, para restaurar, para arrancar toda maldição. Que essa casa seja abençoada, que esse lar seja abençoado em o nome de Jesus. E nós oramos a Ti, Pai. Você ouviu o programa A Hora da Graça de Deus.